No último domingo, quem estava aqui, nós ministramos a palavra: viveremos só pela misericórdia de Deus. A primeira resposta sobre o futuro que nos aguarda. E nesse dia nós falamos do texto de 2 Reis 6, 24 até 7 e 20, do segundo livro dos Reis, onde havia aquele aspecto da Síria estar cercando Israel e os leprosos que deram boas notícias para o povo, dizendo que não havia mais perseguidor e Deus interviu miraculosamente. Então, naquele dia, nós falamos que viveremos pela misericórdia de Deus. Hoje eu faço a seguinte pergunta: qual é o futuro que nos aguarda na primeira mensagem do ano? E vai lá em João capítulo 14, versículo 1 a 6. É um texto bem conhecido da palavra de Deus. Talvez você até saiba de cor esse texto. O futuro que nos aguarda é em João 14, de 1 a 6. E o tema é: viveremos reanimados por Deus. Olha, agora é diferente. No futuro que nos aguarda, viveremos reanimados por Deus. Diz o texto o seguinte: não se perturbe, outra tradução diz, não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou? Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O Espírito Santo, Senhor, nos dê a palavra ao coração. Amém? Você tem a convicção de que Deus tem algo para a sua vida nesta noite, nessa primeira mensagem do ano? Ou é só o pastor que tem essa convicção? Ah, pastor, né? É, pastor, você não está certo de que Deus tem algo para a sua vida. Então, ou está? Amém, né? Então, abre o coração, porque o Espírito Santo do Senhor fala através da sua palavra. E eu disse que no futuro que nos aguarda, hoje viveremos reanimados por Deus. Na tradução mais tradicional, que é a revista e atualizada, diz: não se turbe o vosso coração. Aqui, na tradução NVI, diz: não se perturbe o coração de vocês. Seja lá como for, o coração turbado é a coisa mais comum do mundo. Todas as pessoas de todas as classes sociais e de todas as idades e credos religiosos sabem o que é um coração turbado. Talvez não saiba definir, mas já viveu batido em algum momento. O que é turbado, então? O que é perturbado ou turbado? Turbado é aquele que está perturbado, alterado, desequilibrado, que se encontra em estado de aflição, de agonia, desassossego, inquieto. Esse é o conceito semântico, é o conceito dos dicionários sobre turbado. Nenhuma segurança ou sistema de alarme pode deixar do lado de fora esse avassalador e assaltante sentimento da alma. As coisas que deixam o nosso coração turbado vêm de dentro para fora e também vêm de fora para dentro. As coisas que perturbam o nosso coração emanam da nossa mente e também do nosso corpo, vêm daquilo que amamos e também daquilo que tememos. Isso vem a turbação do nosso coração. Mesmo os cristãos ou crentes mais consagrados sabem o que é beber o cálice mais amargo da dor
na caminhada entre a graça e a glória. Os santos mais consagrados encontraram neste mundo um vale de lágrimas, ou seja, o coração turbou em algum momento da vida ou da história. Jesus estava se despedindo dos seus discípulos. Ele sabia o que ia acontecer, pois era a agenda de Deus. Logo a seguir vem a oração sacerdotal, que é a oração pelos discípulos, mas depois logo vem o Getsemane, aquele momento que ele chora e que ele transpira sangue de tanta angústia, que vem logo no momento no Getsemane, e ele grita para o Pai: se possível, afasta de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua, Pai. Naquele momento, Jesus também, no seu aspecto humano, tem o seu coração dolorido e turbado. Seus discípulos estavam tristes, estavam com o coração turbado, porque eles queriam evitar aquela tragédia. Eles queriam evitar, se Jesus dizia, ele será entregue, será traído, eles queriam evitar essas tragédias. Eles também estavam envergonhados devido ao egoísmo que haviam evidenciado momentos antes, perguntando quem era o maior deles no reino. Eles estavam perplexos devido à predição de que Judas trairia Jesus e Pedro negaria, e os demais ficariam desgarrados ou dispersos. Eles estavam vacilantes na fé, pensando: como pode o Messias ser alguém que vai ser traído? Eles estavam angustiados diante das aflições, açoites e perseguições que eles mesmos vão viver no futuro. Jesus os consola dizendo: não se turbe, não se perturbe o vosso coração. Então, nesse futuro, talvez tenha algumas preocupações. Nesse futuro, de olhar para frente, talvez você tenha algumas inquietações na sua saúde, talvez você tenha algumas inquietações da sua família, no seu trabalho, a insegurança, se o salário vai dar para sustentar a família, se vem inflação por aí, a insegurança política, um ano eleitoral, e como São Bastados também, um ano de Copa do Mundo, né? E será esse ano que nós vamos ganhar essa Copa? Ou vamos passar mais um vexame e levar um 7-1 para casa em algum momento dessa Copa? Todas ações, de uma certa forma, turbam nosso coração e mente. Filho, filha que vai casar, neto que vai casar, alguém que vai fazer uma cirurgia, alguém que vai fazer uma mudança drástica na vida, alguém na expectativa de uma transferência de emprego, a família que vai aumentar, talvez algumas grávidas dentro da família, e aí o coração está preocupado. No entanto, Jesus, ele olha para os discípulos, ele olha para o coração daqueles homens. Ele diz: não se turbe, não se perturbe o vosso coração. Como então recuperar o ânimo diante de tantas decepções e turbulências da vida e crises da vida, diante de tantos aspectos da vida que parecem conspirar contra nós? E como encontrar ânimo diante dessa palavra de Jesus? Primeiro, recupere o ânimo colocando confiança em quem merece a nossa confiança: Jesus. Sabe o que a Bíblia diz a respeito de Jesus? Que Ele é autor e consumador da nossa o quê? Eu vou repetir: Ele é o autor e consumador da nossa. Oh, glória a Deus! Você consegue aplaudir Jesus? Amém. Primeiro aplauso ao Senhor nesse ano. Glorifique ao Senhor. O que significa confiar em Cristo? A forma do verbo é indicativo, é no imperativo.
significa que é uma forma do verbo no indicativo e no imperativo. Já que vocês confiam em Deus, olha, observe bem, é como se Jesus dissesse: já que vocês confiam em Deus, continuem confiando em mim. Olha, ele tinha explicado que ele e o Pai são apenas um. Lá na frente eles perguntam: mostra-nos o Pai. Ele disse: como vocês querem mostra-nos o Pai se eu e o Pai somos um? Não é uma fé intelectual, não é uma fé intelectual e emocional, não é uma fé na fé. Confiar em Deus e no seu Filho é crer, confessar, descansar no seu poder, na sua sabedoria, na sua providência, no seu amor, na sua salvação. O presbítero Renan começou o culto falando o Salmo 40: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço profundo, de um tremedal de lama. E eu imagino que Deus se curvou para aquela pessoa que está se afundando, o salmista, e pegou pelos cabelos numa areia movediça e tirou da areia movediça e colocou os pés sobre uma rocha, não queimou os passos. E diz o texto, continua, que Deus tocou os seus lábios e pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor a Deus. E diz que muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Aleluia! Isso é confiar em Deus. Sabe, eu nasci numa ilha, e vocês sabem disso, que São Luís é uma ilha, e em parte da ilha tem um chamado manguezal, onde os pescadores ou caçadores de caranguejo vão buscar o seu produto para depois vender nas feiras. E é interessante que no manguezal, às vezes, o caçador de caranguejos fica com lama pela cintura, e quando ele vem mergulhar, ele cava um buraco no braço para pegar o caranguejo certinho ali, para não ser atacado pelo caranguejo e ele tirar o seu produto. Alguns, para sair da lama de pegar o caranguejo, aqueles caçadores de caranguejos e de mariscos, eles precisam segurar em galhos que estão por ali por perto. Eles são muito práticos nisso. Sabe, quando eu olho para o salmista, está no Salmo 40, lido pelo Renan no começo, eu fico pensando: somos que homens e mulheres no manguezal, afundando atrás de caranguejo, que não está lá, que não está naquele lugar, mas estamos afundando. Então alguém vem para nos salvar, porque não há galhos secos para segurar. Então pega pelos cabelos ou pela cabeça, e esse alguém é Deus. Portanto, se você está turbado, se sentindo afundar, Deus se importa com você. Aleluia. Louvado seja o Senhor. A fé em Cristo é o remédio para a doença do coração turbado. As crises vêm, os problemas aparecem, as tempestades nos ameaçam, os ventos contrários conspiram contra nós, mas vamos confiar no Senhor. Certa ocasião, Jesus perguntou aos seus discípulos, lá em Marcos capítulo 4, versículo 31 em diante, e ele pergunta aos seus discípulos: por que vocês são assim tímidos e por que não têm fé? Fé é promessa, presença, paz e poder de Deus atuar através de Jesus. Vamos para diante. Recupere o ânimo, crendo que neste mundo somos apenas peregrinos. Olha o que diz o texto: vou preparar-vos lugar. Se não fosse assim, eu teria dito para vocês: Jesus preparou lugar. Ou seja, somos peregrinos, mas o céu é o nosso lar. Nós somos cidadãos do céu, vivemos aqui na terra. Eu tenho a impressão que às vezes as pessoas não têm pressa de ir para o céu, embora saibam que um
garantia nós somos. Sabe o que a Bíblia diz? Que essa é uma garantia da palavra do Senhor. Todos nós vamos comparecer diante do Senhor e seremos julgados. Esse é ensino bíblico. Mas o céu é o nosso destino. O céu é um lugar de gozo e descanso. Uma outra afirmação: o céu é a casa do Pai. Os filhos de Deus estarão todos lá. Sabe, você vai poder bater papo com Abraão, com Paulinho. Paulinho é o apóstolo Paulo, viu, gente? Com Pedrão, né? Você vai conversar de pé de orelha com Pedrão. Rapaz, você não era fácil não, Pedro. Isso era impossível, né? Tirar a espada, cortar a orelha de soldado, para quê, Pedro? Depois você pisou na bola, você até negou Jesus 3 vezes. E o galo cantou. Você era tão fiel e você pulou fora do barco, Pedro. O céu é um lugar de segurança. Lá não entra maldição. Lá não tem gente doente. Sabe o que Isaías 66 diz? Que até leãozinho o leão vai brincar com as crianças. Elas vão montar no leão. Criancinhas pequenas. E a pessoa deve montar no leão. É como descreve o céu lá em Isaías 66. A casa do Pai é o lugar onde somos amados e aceitos, não pelo que temos, mas não pelos conchavos que fazemos, e não pelas amizades que temos, mas porque somos do Senhor. A casa do Pai é o lugar onde somos sempre bem-vindos. Lá ouviremos: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino, do meu reino. A casa do Pai é de onde todos os filhos são tratados sem preconceitos e sem rótulos, onde não há cancelamento nem rede social, onde não há lacração. A casa do Pai é casa de amor e paz. O céu é o lugar preparado para o povo preparado, o povo de propriedade exclusiva de Deus. O céu é o lugar onde teremos comunhão eterna com Cristo. O céu é o lugar onde teremos plena comunhão uns com os outros, sem haver conflito entre vizinhos, entre parentes. No céu veremos Deus face a face e a glória de Deus brilhará. Recupere o ânimo sabendo que não estaremos sozinhos, mas Jesus voltará para nos buscar no versículo 3. Quando eu for e voltar, Ele está garantindo que Ele precisa ir e voltar. Mas no mesmo capítulo lá na frente Ele diz: e o Espírito Santo estará convosco todos os dias. Sabe o que acontece? Você tem o Espírito Santo. Aí você ora e diz: oh Senhor, obrigado, Senhor, entrou na tua casa. Mas a Bíblia diz que você, a habitação do Espírito Santo, é santuário de Deus. Um pastor da Assembleia, alguns anos atrás, escreveu um hino muito interessante, que fala muito dessa valorização do Espírito Santo. Eu não sei se eu consigo cantar, mas eu vou fazer essa tragédia musical. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar nesse seu complexo
Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Amém, né? Glória a Deus, o Senhor é bom. O Espírito Santo veio e ficou. Jesus está conosco através do seu Espírito Santo em nós. Aleluia! Deus é bom. Presta atenção muito no que eu sei para você. Como Jesus irá? Veio sem demora. Eis que cedo veio, vigiai, para que esse dia não nos apanhe de surpresa. Lá em Mateus 24 diz isso. Jesus voltará pessoalmente. Olha lá em Atos 1, de 9 a 11, onde fala para os discípulos que estão ali: o mesmo que subiu é o que vai voltar. Ele voltará entre nuvens, voltará em glória. Em terceiro lugar, Jesus voltará visivelmente. Lá em Filipenses 2,11 diz que todo olho o verá e todas as nações se lamentarão sobre ele, e ele, com o clamor da trombeta de Deus, será o evento estupendo da história, e todo mundo de joelho dirá que Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vai ter que reconhecer. Isso é garantia da palavra do Senhor. Quando Jesus voltará, inesperadamente, disse que ele dia veio com um ladrão, você não sabe. O ladrão não manda dizer: olha, Daniel, amanhã eu vou assaltar a sua casa, deixa a porta aberta. Ele manda dizer isso. Mas a Bíblia diz assim: olha, ele veio com um ladrão, porque o ladrão não manda uma agenda dizendo: vou assaltar essa e aquela casa. Não. Vai ganhando surpresa muita gente. Para que Jesus voltará, ele virá nos levar para a casa do Pai, para aquilo que nós chamamos, nós celebramos os 58 anos de casamento dos irmãos, e voltará para a casa do Pai para as bodas com a sua igreja. É uma alusão à preparação da igreja, ele como um noivo lá em Apocalipse. A primeira fase das bodas é a fase do compromisso. A segunda fase das bodas é a fase da preparação, o pagamento do dote. Jesus já pagou o preço pela nossa vida. A terceira fase das bodas é a fase do encontro com a noiva, é Jesus encontrando a sua igreja. E a quarta fase das bodas é a fase da festa na casa do noivo, na casa do Pai. Aleluia! É interessante que lá em Apocalipse nós encontramos uma expressão muito profunda, dizendo que a cidade onde Deus habitar com o seu povo tem 2.200 quilômetros de largura por 2.200 quilômetros de comprimento. Aí Apocalipse 16 tem essa dimensão. Aqueles discípulos estavam abatidos e tristes, turbados. Eles foram consolados, mas revestidos com o poder do Espírito Santo. Confiaram em Cristo e passaram a proclamar o nome do Senhor. Pagaram com a vida o testemunho do nome do Senhor. Eles viveram como peregrinos, ajuntaram tesouros no céu, viveram sob as leis do céu, aguardando do céu, preparados para a segunda vinda. Eu diria: como você vai enfrentar o futuro? Reanime-se. Que Deus nos faça recuperar a força. Reanime-se crendo nas promessas do Senhor. Reanime-se crendo na eternidade com Deus. Reanime-se crendo na presença de Deus na sua vida todos os dias. Que Deus o abençoe, que Deus se reanime e dê um novo ânimo nesse novo ano. E assim, o futuro que nos aguarda, nós sempre viveremos reanimados.